Prezadas irmãs, prezados irmãos, jovens de todas as idades, encarnados e desencarnados, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. O Evangelho segundo o Espiritismo é um momento extraordinário no pensamento de Allan Kardec. Allan Kardec era um dos homens mais cultos em Paris à sua época. Ele havia nascido em Lyon a 3 de outubro de 1804 e seus pais, de tradição católica, o encaminharam para estudar com Pestalozzi, que à época era o homem que modificava toda a pedagogia na Europa. Antes de Pestalozzi, acreditava-se que na proporção em que o sangue saía do aluno, a inteligência entrava. Muitos de vocês, aqueles que já estão provavelmente sexagenários, septuagenários, octogenários, devem se lembrar, pelo menos na teoria, de contar os mais antigos a respeito da palmatória. E a palmatória na Europa, como aqui no Brasil, naqueles idos do século XIX, era um instrumento de colocar o aluno na linha. Nós aprendemos, sem nenhuma crítica, estou apenas fazendo um comentário histórico, aprendemos na Igreja Católica a terapia do medo. E no medo, nós aprendemos com os nossos avoengos que um monte de coisa era problemática. Basta lembrar uma das músicas que eram cantadas para muitos de nós na infância. Bebês, nós ouvíamos: boi, 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 boi da cara preta, pegue essa criança que tem medo de careta. A coisa começava por aí. Eu disse aqui algumas palestras atrás que minhas avós italianas, eram na base do medo mesmo. E era a única coisa que segurava os meninos. Não tínhamos WhatsApp, não tínhamos internet, não tínhamos nada dessas coisas de hoje. Era soltar pipa, jogar peão, nadar no rio. E o que acontecia? Tinha o cabuquinho d'água. A casa do meu pai e do meu avô, o fundo do quintal saía no rio Pomba. E como mamãe e vovó não tinham condições de vigiar a gente o dia inteiro, o que tinha? Cuidado com o cabuquinho d'água. Era uma mistura de macaco com gente que morava no fundo d'água. E quem andava de canoa, de bote no rio, tinha sempre um facão dentro do bote. Tinha, cortar um galho, uma coisa qualquer, um bambu para remar. Não, mas aquele... Por quê? O cabuquinho vinha, enfiava a mão na beirada do barco para virar, porque ele comia carne de gente. E pra gente que morava na rua de baixo, o seu Zé que morava na rua de cima, tinha num vidro com álcool os dedos do cabuquinho, que tentou, ele bateu o facão, os dedos caíram, ele colocou no vidro do álcool. Quem morava na rua de cima era o seu Pedro da rua de baixo, que tinha. E um dia eu levo você para ver e nunca levava. Mula sem cabeça com estrela na testa. E o pior é que a gente acreditava. Como é que você vai colocar estrela na testa de uma mula sem cabeça? E o meio de transporte mais comum em Astolfo Dutra aqueles dias era charrete, carroça, cavalo. Tinha meia dúzia de 4, 5 carros. E a gente deitado na cama e passava toque, 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 toque. O ano inteiro não tinha problema, mas na quaresma, o que era? A mula. Com 6 anos fui ser coroinha. E nós aprendemos na missa: minha culpa, minha máxima culpa. Quando os espíritos vêm dizer que no mundo espiritual não existe culpa, existe responsabilidade. Você é responsável pelo que pensa, pelo que fala, pelo que projeta, pelo que emana. Nós estamos responsáveis. E dessa forma, fomos criados no medo, no pavor. Ligamos a televisão e vemos ainda hoje um monte de religiões dizendo: venha para a minha igreja que o meu Deus salva. E eu tenho um amigo de infância que é orientador espiritual numa dessas igrejas. E ele me convidou para ir na igreja dele. E eu fui, vou em todo lugar. E chegou lá e ele batendo no peito e dizendo: venha para a minha igreja é que salva, meu Deus é um Deus de cura. No dia seguinte nós encontramos de novo.
Eles gostou, eu falei, maravilhoso, um ambiente disciplinado, os hinos, os louvores que eles cantam, tipo aquelas igrejas gospel americanas, muito bom ambiente. Eu só não sabia que a sua igreja é politeísta. O homem arregalou o olho desse tamanho e disse, está ficando maluco, nós não somos politeístas. Não, lá tem o seu Deus, se tem o seu Deus, tem o Deus da outra igreja, tem o Deus da outra religião. Até aqui eu sabia que era o nosso Deus, agora o seu Deus, ou ele é diferente, melhor ou pior, ou alguma coisa assim. Então nós vamos ver que a cultura nossa, principalmente no Brasil, pelo cadinho que foi formado da religião básica do povo brasileiro, hoje a miscigenação é muito grande, um número expressivo de pessoas acreditam em reencarnação, mas nós ficamos atrelados a esses medos da infância, a esses medos do passado. E quando a gente olha isso, quem faz terapia, quem é terapeuta, trabalha no campo das terapias psicológicas, mentais, não tem nenhuma culpa aos nossos pais, aos nossos avós. Tem gente que chega revoltado com o pai, com a mãe. É muito comum esse processo de transferência. Eu estou assim por causa de papai, eu estou assim por causa de mamãe, eu estou assim por causa de fulano. É muito fácil transferirmos responsabilidades. E a gente procura, todos os profissionais dessa área responsáveis procuram levar a pessoa a um processo de interiorização, de harmonização. Eram as ferramentas que eles tinham. Era a cultura que eles tinham. Eram os valores com os quais também foram criados pelos nossos avós, pelos nossos bisavós. Minha avó dizia, escova os dentes. Porque a gente mora aqui na beira do rio, tem um monte de baratinha pequenininha que mora na beira do rio. Se não escovar os dentes bem, de noite, a hora que você está dormindo aí, elas passam debaixo das frestas da porta e vêm comer o açúcar, comida que fica na boca. Você imagina os moleques crescendo com isso em Astolfo Dutra. E não é só lá, a gente vê isso para todo lado. A gente escovava até sair sangue. Para poder limpar mesmo. Não tinha fio dental na época, no interior. Gente, se for contar, e acredito que se a gente abrisse espaço para que cada um de vocês contassem as coisas que ouviram na infância, nós daríamos boas risadas juntos ou choraríamos muito juntos. Vantuil, pode abaixar um pouquinho o microfone, por favor. Assim, a doutrina espírita é uma doutrina de libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará dos medos, dos pavores, das dúvidas, das incertezas, das consequências, das inconsequências do homem velho que carregamos dentro de nós. Porque aprendemos isso, não foi só nessa encarnação. Essa cultura de medo vem desde a Idade Média, vem desde a formação da personalidade da humanidade do planeta Terra. No Oriente eles têm outras situações melhores do que as nossas em alguns pontos e outras semelhantes ou até mais drásticas. Toda cultura, toda raça tem seus altos e baixos. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Somos aprendizes. Emmanuel vai dizer, se nós colocarmos um ponto como sendo, entre aspas, o início da nossa criação, e traçássemos uma linha reta até a perfeição relativa, qual a nossa posição? Ele diz, marque o meio. Estamos, os espíritos da Terra, mais perto do início do que do meio para a metade. Então nós estamos entrando no fundamental, nos primeiros anos do estudo fundamental. Temos pela frente uma quilometragem muito grande. E nessa pouca quilometragem percorrida, já implodimos o átomo. 6 de agosto e vem aí. O que te lembra 6 de agosto? Uma página drástica da humanidade. Hiroshima e Nagasaki. Também aniversário do meu avô. Assim, nós vamos ver, já estivemos na Lua. Embora muita gente diz que aquilo foi filmado em algum deserto do Arizona e fala com tanta veemência que põe até os que acreditam em dúvida. Já fizemos 1000 coisas. Está lá o Pedro, que é piloto de 777. A gente entra num 777 no Rio de Janeiro, 14 horas depois, acho que nem Deus sabe como, pousa assim em Dubai, do outro lado do mundo.
fica 2, 3 horas, pega outro avião, daí a 16 horas estamos em Xangai, Beijing, Hong Kong, as Filipinas, Mumbai, uma velocidade assustadora, com equipamento e sem escalas. Temos submarinos que conseguem dar a volta no planeta Terra sem virem à tona. Temos microscópicos, telescópicos com recursos extraordinários. Estamos aprendendo cada vez a viajar para fora com maior velocidade. Mas poucos de nós damos uma pausa, um stop, para fazermos a viagem em sentido inverso, para dentro.